Nosso objetivo não é criticar potências independentes, mas esclarecer que todo candidato tem o direito de ser informado com transparência sobre o reconhecimento e a legitimidade da loja que o convida. Muitos não sabem que existem diferenças de reconhecimento entre as potências maçônicas e que membros de lojas não reconhecidas não podem visitar as que integram a chamada maçonaria regular mundial. Este encontro busca apenas proteger o profano de falsas promessas e reforçar que a verdadeira iniciação começa com a verdade. Os convites exigem atenção e cuidado. Pessoas, sejam bem-vindas ao nosso canal Maçonaria para Não Iniciados. Hoje trataremos de um assunto bastante delicado: convites para ingressar na maçonaria. Eles exigem atenção e cuidado. Neste episódio, quem nos ouve vai descobrir como verificar a legitimidade da loja, identificar sinais de alerta e evitar cair em golpes ou associações paralelas. É importante contextualizar que tal situação de irregularidade que abordamos refere-se ao cenário de setembro de 2025. Receber um convite para a maçonaria parece coisa de filme, né? Mas como saber se é de verdade um convite para uma sociedade histórica ou se é só uma armadilha bem montada? É exatamente isso que a gente vai decifrar nesta análise. Imagina só, chega um convite para a maçonaria. Isso mexe com a gente, desperta a curiosidade, a pessoa se sente até lisonjeada. Afinal, é uma fraternidade com séculos de história, cheia de mistério. O problema é que esse mesmo mistério, que a torna tão fascinante, também acaba abrindo portas para fraudes. Por isso, é essencial saber separar o que é uma honra do que é um risco. E o problema é bem real. Por trás de toda a fachada de símbolos e segredos, existem grupos que são pura imitação. Eles se aproveitam do prestígio, do misticismo todo em volta da maçonaria com um único objetivo: explorar a boa-fé e, claro, o bolso de gente curiosa. Então, para conseguir navegar nesse dilema entre oportunidade e armadilha, o primeiro passo é entender a base de tudo. O que, lá na raiz, separa a maçonaria regular, a séria, dessas imitações? Olha, antes mesmo de sair procurando por sinais de alerta ou de fazer perguntas, tem um conceito que é a chave de tudo. É tipo uma chave mestra. Entender isso é, sem dúvida, a forma mais eficiente e definitiva de checar a autenticidade de qualquer grupo maçônico. Pensa nisso aqui como se fosse a certidão de nascimento de uma loja maçônica. Toda loja que é legítima, que é de verdade, precisa estar ligada a um corpo governante maior que a gente chama de potência. Se não tiver essa ligação oficial, a loja simplesmente não existe no universo maçônico regular. É simples assim. E aqui no Brasil, como funciona? A legitimidade vem de 3 fontes principais. Primeiro, o Grande Oriente do Brasil, o GOB, que é o mais antigo. Segundo, as grandes lojas estaduais, que se juntam na Confederação CMSB. E terceiro, a Comab, que é outra confederação de grandes orientes. Ou seja, se a loja que fez o convite não for filiada a uma dessas 3, pronto. Esse é o primeiro e mais claro sinal de alerta de todos. Ok, sabendo que essa afiliação a uma potência é o ponto principal, como usar essa informação no dia a dia? A partir de agora, a gente vai montar uma espécie de lista de verificação, com passos bem simples e diretos para confirmar se um convite é autêntico ou não. Essa lista de 4 passos é a ferramenta perfeita para separar o joio do trigo. Começa com a afiliação, como a gente já viu. Depois é preciso observar a conduta de quem convida, analisar como é o processo de entrada e, por último, olhar com muita atenção para a parte financeira. Cada um desses passos é um filtro contra golpes. E aqui tem um ponto fundamental. A maçonaria de verdade não tem pressa nenhuma. É uma jornada, sabe, de conhecimento mútuo, com entrevistas, conversas, avaliações dos dois lados. Se aparecer qualquer tipo de pressão para tomar uma decisão rápida, desconfie na hora. É um péssimo sinal. E tem mais, o maçom de verdade jamais vai oferecer ganhos materiais como isca para alguém entrar. O foco é sempre no desenvolvimento pessoal, moral. Promessas de emprego, de riqueza, de poder, isso é tática de golpista, não de irmão. Além de olhar o processo e a conduta, existem alguns sinais de alerta que são tão óbvios, tão claros, que funcionam como um alarme de incêndio. Eles expõem uma fraude quase que imediatamente. Olha só esse contraste. É gritante.
De um lado, num convite legítimo, um processo gradual, respeitoso, focado em princípios. Do outro lado, na fraude, é só pressão, pedido de dinheiro vivo na mão de alguém e promessa de vantagem material. É diferença clara entre seriedade e puro oportunismo. Agora um número para guardar na memória: 0. É exatamente isso. 0 é a quantia que se deve pagar adiantado para uma pessoa para acelerar o processo. Qualquer pedido de taxa, de adiantamento, para facilitar as coisas, pago direto para alguém, é o maior de todos os sinais de alerta. Custos de iniciação existem, claro, mas são pagos oficialmente para a tesouraria da loja, não vão para o bolso de ninguém. A melhor maneira de se proteger é deixar de só se defender e partir para o ataque. Ter as perguntas certas na ponta da língua pode desarmar um golpista e confirmar a legitimidade de um convite em questão de minutos. Um maçom de verdade vai ter o maior orgulho de dizer o nome e o número da sua loja. Isso é informação pública que pode ser checada nos registros da potência. Qualquer hesitação para responder isso já indica um grande problema. Essa aqui é a pergunta de ouro. Vai direto na base da legitimidade deles. A resposta tem que ser na lata, clara e direta. COB, uma grande loja da CMSB ou uma afiliada da Comab. Sem enrolação. Com essa pergunta, qualquer esquema financeiro estranho já aparece. O pagamento tem que ser sempre para a tesouraria da loja, de forma oficial, geralmente via banco, com registro, nunca em dinheiro na mão de um intermediário. No final, a clareza da resposta é o que vale. Um maçom legítimo responde tudo isso de forma direta, sem pensar duas vezes. Já um golpista, ele vai se esquivar, vai mudar de assunto, dar respostas vagas. Por quê? Porque a verdade simplesmente não está do lado dele. No fim das contas, a integridade do processo todo pode ser resumida nessa ideia central aqui. Um convite legítimo não tem nada a ver com dinheiro adiantado, com promessa de vantagem material ou com qualquer tipo de pressão para tomar uma decisão correndo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Num mundo que valoriza tanto a discrição, talvez a melhor maneira de julgar um grupo seja justamente pela transparência com que ele lida com o seu próprio processo legítimo. A verdadeira força talvez não esteja no mistério, mas sim na clareza dos seus princípios e dos seus procedimentos. Bom, aqui é onde fica realmente interessante. Cobrimos como verificar a legitimidade, os sinais de alerta sobre dinheiro e promessas, a importância do processo gradual, as perguntas a fazer. E se a gente conectar isso tudo ao quadro geral? Essa verificação toda, essas perguntas, elas não servem apenas para evitar cair em golpes ou em grupos paralelos, sabe? Não, serve para quê mais? Elas também revelam muito sobre a seriedade, a estrutura, a própria cultura da instituição que se está considerando integrar. Interessante. Isso levanta uma questão importante para reflexão para quem está passando por isso pensar. O que a própria forma como um convite é feito, a abordagem usada, a clareza das informações, o respeito ao tempo do candidato, a paciência com as dúvidas, o que tudo isso já diz sobre os valores e as práticas daquela loja, ou daquele grupo específico, mesmo que eles sejam tecnicamente irregulares, ligados a uma potência. Nossa, quer dizer que a forma como o convite acontece já é uma prévia do que a pessoa pode encontrar lá dentro? Pode ser, sim. É uma reflexão válida. Às vezes, a maneira como somos convidados, o cuidado ou a falta dele, nesse primeiro contato, já nos dá uma pista importante sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre o que realmente se valoriza ali. Uma perspectiva muito rica para finalizar nossa conversa. Chegamos ao fim desse nosso encontro em maçonaria para não iniciados. Quero agradecer muito pela presença de quem nos ouviu e pelo tempo dedicado a estas reflexões. Lembramos sempre que este é só o começo de uma jornada de diálogo e aprendizado. Suas dúvidas e sugestões são muito importantes para que possamos construir juntos os próximos episódios. É só escrever para nãoiniciados@gmail.com. Vai ser um prazer receber sua mensagem. E se alguém ainda não conhece nosso canal, fica o convite a explorar os diversos episódios que estão disponíveis e que ajudam a compreender o cenário mais amplo da maçonaria brasileira. Se gostar, inscreva-se. Até o próximo episódio.